Isso aqui é uma geladeira BRM 39. Essas geladeiras normalmente, frost free, quando para de gelar embaixo, o que acontece? Essa colmeia aqui bloqueia de gelo. Então, cachorro. O funcionamento aqui é o seguinte: o gás vem na forma líquida por esse tubo capilar aqui. Aqui está o tubinho capilar. Aqui dentro ele cai num tubo maior, expande. E quando ele expande, a temperatura cai violentamente, né? Ela cai muito. E congela toda essa colmeia aqui. Esse ventilador sopra um ar frio. Esse ar é conduzido por um duto que tem aqui atrás, que nesse momento está bloqueado de gelo aqui, porque ela parou de gelar. O problema dessa aqui foi muito fácil de identificar, que foi visível. Pelo menos um problema. Então, o ar frio é soprado por aqui, desce e refrigera a parte de baixo, congela a parte de cima. Porém, quando ela para de gelar e a gente abre a tampa aqui, tirou a tampa, tem um bloco de gelo aqui atrás, o que pode estar acontecendo? À medida que ela vai congelando, ela arma uma resistência de degelo, que aquece essa resistência que ferve. Quando ela ferve, ela derrete todo o gelo aqui para o processo poder ser reiniciado, né? O processo de refrigeração. Quando essa resistência para de funcionar, essa colmeia continua fazendo gelo, fazendo gelo, fazendo gelo, até ela bloquear e virar uma pedra de gelo. Não tem como mais o ar soprar, porque o ar só vai ficar soprando frio aqui em cima, ele não vai descer gelado. Então a geladeira para de refrigerar embaixo. E com o passar do tempo ela para de congelar até em cima, porque isso aqui vai virando uma montanha de gelo que chega próximo ao ventilador. Às vezes a ponta até de pegar nele, a geladeira fica fazendo um barulho, é o ventilador pegando na pedra de gelo. Então, quais são os componentes que podem estar com algum problema para essa geladeira não fazer degelo? Primeira coisa é a placa. Algumas geladeiras têm um circuito de autoteste. Essa aqui, por exemplo, quando é ligada, se você vier aqui, no momento que ligar, vier apertando, apertando, apertando até ela chegar no 1, e no 1 apertar e segurar, ela vai entrar em autoteste. Tem vários e vários vídeos aí sobre esses autotestes. Com o autoteste, você consegue saber se a placa está ok, e em alguns casos até se os sensores estão bons, né? Se fusível térmico está bom, se a resistência está boa, mas os componentes para serem testados, então se você liga lá e a placa ela não arma o relé durante o autoteste, ela tem um relézinho para essa resistência, ela tem um relé para compressor normalmente e um relé para resistência. Se ela não arma o relé da resistência, problema na placa. Ou se não chega aqui, ó, no conector. Então este aqui é o primeiro teste. Você faz o autoteste, você pode vir aqui, colocar o multímetro na escala de corrente alternada, coloca as duas pontas de prova aqui e vê se tem 110 chegando, que são os 110. Se sua rede for 110, claro, né? Se sua rede for 220, tem que estar chegando 220 volts aqui. Mas, caso você não tenha, porque tem algumas geladeiras, a minha filha, tem algumas geladeiras que não tem rotina de autoteste, né? Que ela não tem os comandos de autoteste. Então você vai fazer o que? Você vai tirar esse conector. Menininha da braba. Vai tirar esse conector. E aqui você injeta uma tensão de 110 volts. Você pega um cabo comum de energia. Pega o cabo, descasca as duas pontas dele, coloca aqui, fase neutro, com muito cuidado, né? Põe aqui dentro, que elas não podem se misturar, tá vendo? Cada um tem um pininho. Pera aí. Aqui dentro tem dois pinos, ah lá, dois pinos metálicos. Se encostar os dois fios aqui e colocar na tomada, com todo cuidado para eles não se tocarem e não fechar curto, claro, essa resistência tem que aquecer. Se ela não esquentar, mesmo, ela tem que esquentar mesmo. Se ela não esquentar, pronto, a resistência está queimada. Isso aqui é um fusível térmico. Esse fusível, ele é uma proteção. Se essa resistência esquentar demais e passar do ponto, esse fusível rompe. Ele é um fusível de... não sei quantos graus, mas ele se rompe quando chega numa temperatura determinada, ele se rompe e aí ele para de funcionar a resistência. A resistência dessa geladeira tá rompida aqui, tá estourada.
Então aqui já está o problema. Provavelmente o fusível pode ter se rompido também, porque passou da temperatura a ponto dela torrar aqui, né? Apesar de não ter torrado o corpo, ela derreteu aqui. Então pode ser que esse fusível também esteja rompido. Como que se testa o fusível? Tá aqui, eu tirei essa capinha que fica nele aqui, uma proteção para umidade. Vem aqui, desconecta. Com uma mão é difícil, mas desconectou ele daqui. O fusível térmico, mais uma vez, é este pretinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ele tem um corpinho preto. Aí. Aí ele aqui. Esse aqui é o fusível térmico. Esse é com teste de continuidade. Coloca o multímetro na escala de bip e toca as duas pontas de prova para testar. Coloca uma ponta em cada terminal desse aqui. Se colocar aqui por dentro as duas pontas, já dá o teste. Se bipou, ele tá bom. Então, a primeira coisa, esse aqui é o sensor de degelo. Se o sensor de degelo identificar que tem gelo na colmeia, a resistência é ligada. Ele identifica que tem gelo através da oscilação de resistência, ele trabalha com a resistência pré-definida. Esse sensor aqui é um sensor de 2.7K ohms. Então, a 25 graus Celsius. Então, com a geladeira descongelada e aberta, no Brasil a temperatura não varia tanto, né? Tão longe disso. E há também tabelas de comparação. Mas se você tiver algo com um sensor de 2.7 que der uma medida próximo a 2.7 com a geladeira aberta sem gelo, ele está ok. Ele não pode dar zero, né? Ele dá infinito. No teste de resistência, coloca na escala de resistência ômica, pode colocar em 20K no multímetro, descasca um pedacinho do fio, tá vendo que eu já até fiz isso aqui, e toca as duas pontas de prova, uma em cada fio, e faz a leitura. Se deu aberto, pode trocar o sensor. Então é isso, o sensor identifica se tem gelo, avisa para a placa, olha, tem gelo, pode ligar a resistência. A placa liga a resistência. Caso o fusível esteja aberto, a resistência não é ligada. Caso o sensor não esteja ok, ele não informa para a placa ligar. Então, sua geladeira não gela embaixo. Chegou aqui, está bloqueado de gelo, o seu problema ou é fusível térmico, ou é ou é fusível térmico, ou é sensor de degelo, ou é resistência de degelo. Além disso, pode ser a placa, e caso a sua geladeira tenha um sensor de temperatura, também pode ser um sensor de temperatura alterado que acabe interferindo no restante do processo. Por último, se você abriu aqui e sua geladeira não tem gelo, né, não está bloqueada, ela está só branquinha, isso aqui, ó, a colmeia está só branca, é sinal de que ou é o seu ventilador que está com problema, ele pode estar parado e não está mandando ar para baixo, então é algo a se observar. Normalmente tem um interruptor de porta nessas geladeiras, nesse caso aqui é sensor, mas tem um interruptor. Se você abrir a porta, apertar o interruptor e o ventilador não virar, não girar, provavelmente você tem um problema nele. Como que testa o ventilador? Tira o conector dele aqui e fecha, né, o pino da porta, coloca seu multímetro em escala de corrente alternada, põe as duas pontas de prova aqui e testa se tem a tensão chegando aqui. Se são 110, né, na sua região é 110, tem que estar chegando 110, se for 220, tem que chegar a 220. Se não tiver chegando tensão, problema na placa. Se tiver chegando tensão e ele não estiver girando, problema no ventilador. Se o ventilador não estiver girando, pode ser que ele esteja com a bobina em curto, a bobina do motor, pode ser que ele esteja só travado. Algumas vezes ele está travado aqui. Costuma remover essa hélice, fazer uma lubrificação ali com WD-40, girar ele um pouquinho na mão, algumas vezes tirar, desmontar e fazer uma limpeza, mas costuma voltar a funcionar. E
Tem um outro componente que pode dar problema também na parte inferior de refrigeração, que se chama damper, que uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre ele, mas são os componentes aí que podem ocasionar falta de refrigeração na parte de baixo ou na parte de cima, no caso das geladeiras inversa, né, que o congelador é embaixo e o refrigerador é em cima. Então tá aqui, é só voltar, quem tiver interesse em ver, dá para saber como testar resistência, você alimenta com a tensão, fusível térmico, sensor de temperatura, ventilador, sensor de degelo, damper, tudo isso dá para testar com facilidade com multímetro e com um cabo de energia só. Um vídeo longo, mas que falou sobre tudo, né? Todas as possibilidades aí. Nesse caso aqui, eu vou substituir essa resistência e tem que ver o que ocasionou. Pode ser que a placa esteja enviando uma tensão errada, então talvez tenha que substituir resistência e placa, fazer alguns testes na placa agora, testar o fusível térmico. Então aqui com certeza a resistência nesse primeiro momento, mas provavelmente fusível térmico e talvez a placa também.